galera, estamos começando mais um podcast Aí é Outra História e começamos mais um programa do nosso mês especial da Consciência Negra. Todo programa nós temos um convidado especial, mas antes de vocês saberem quem é nosso convidado, vamos escutar a voz deles, dos nossos queridos colaboradores, aquela saudade da semana. Pode entrar o queridão de São João, Anderson Ribas. Fala aí, galera, aqui é o Anderson e eu quero falar pra vocês que nunca foi só um jogo. E ela, a nossa nilopolitana em Romaria, Giovana Almeida. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês gostem muito desse programa de hoje, porque tá, sensacional. E ele, o ex-cacheado do Cosmorama, o maior flamenguista que eu conheço, Felipe Rabelo. Fala, galera, muito obrigado por todos estarem aqui. E é hoje que vamos falar um pouco mais sobre futebol de novo, mas dessa vez de uma forma completamente diferente com o nosso querido convidado. E ele, o dono desse podcast, nosso querido editor, Pedro Costa. E aí, gente, aqui é o Pedro Costa. E esse garoto aí, esse Neymar, ele é um mal educado, ele não tem respeito igual o Pelé. Quem pegou a referência, pegou. E agora, quero que vocês conheçam o nosso querido convidado. Pode entrar o bugão do K11, Vitor Hugo Vitorino. Fala, galera, eu sou o Vitorino, especialista em porcaria nenhuma, mas estou aqui para mandar um forte abraço e falar que estamos juntos aí e vocês estão criando um monstro. Então é isso, galera. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação do negro no futebol, um pouquinho sobre as questões raciais, nessa perspectiva que a gente tanto ama, nesse esporte que o Brasil tanto ama. E é isso aí, galera, porque aí é outra história. Vem com a gente. Então, galera, como já dito anteriormente, hoje vamos falar de um assunto que a galera por aqui gosta muito, mas é claro que relacionado com o nosso mês especial da Consciência Negra. E para isso, nós temos um convidado super especial que vocês já ouviram um pouquinho a voz dele, mas agora a gente vai conhecer ele um pouquinho melhor. Um grande amigo, um cara que estudou comigo desde o início da faculdade, que tá comigo desde sempre, um querido, maravilhoso. Pode entrar, nosso querido amigo Vitor Hugo Vitorino. Fala, oi Mari, oi Pedro, Felipe, Anderson, Giovana, galera da Outra História, galera que tá ouvindo. Muito obrigado pelo convite, por poder participar desse podcast que para mim é o meu podcast preferido. É muito orgulho poder fazer parte aqui, uma honra estar convidado para falar sobre um tema tão importante e numa semana importante também. Isso aí, cara. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre futebol, mas o futebol que está ligado ao mês da Consciência Negra. Vamos falar um pouquinho do homem e da mulher negra, a relação deles com o futebol. A gente vai falar um pouquinho também do racismo no futebol, um pouquinho ligado à atualidade, mas sempre com aquela pegada histórica. Mas vamos conhecer melhor nosso convidado, porque esse cara vale a pena sentar numa mesa de bar e ficar conversando o dia inteiro com ele. E vocês vão saber por que hoje. Meu amigo Vitorino, conta pra gente, como é que você decidiu fazer história? Você tá na graduação? Como é que você resolveu se aprofundar nessa questão do futebol e a história? Diga aí pra gente. Então, Mari, história sempre foi uma grande paixão minha na escola, né? Acho que a maioria das pessoas que fazem história dizem isso, né? E quando eu estava no segundo ano do ensino médio, no colégio que eu estudava, um abraço aí pra galera do Colégio Estadual Leopoldo Machado, e nós estávamos na semana do dia 20 de novembro, né? E o colégio fez a Semana da Cultura Negra, teve uma feira sobre... Cada turma fazia suas apresentações, tivemos apresentações de danças africanas e tudo mais. E minha turma ficou delegada de apresentar grandes nomes, né, negros da história, né? Tivemos, obviamente, foi procurar lá de cara Martin Luther King, Nelson Mandela,
né? Kofi Annan foi um nome também que fizeram. E eu lembrava do Almirante Negro, né? Era algo que eu tinha na minha cabeça, acho que pelo samba também. Eu sabia um pouco da história. E eu falei, no meu grupo assim, ninguém conhecia, né? Eu falei, não, tem um Almirante Negro, só que eu não lembrava o nome. Aí eu cheguei em casa, pesquisei, aí vi João Cândido. Aí eu estudei mais a história, eu fiquei impressionado com aquela história. E ali eu apresentei o trabalho na escola. Só um adendo aí, importante também, estão grandes aí que a gente gosta muito, né? Mariana, Giovana também, acho que o pessoal, a gente comenta muito sobre novelas, né? E na época passava a novela Lado a Lado, na época da apresentação, com o Lázaro Ramos, com a Camila Pitanga, e o Lázaro era marinheiro, né? O personagem dele, e fala da revolta dos marinheiros na novela, e foi justamente no período da apresentação também, isso me ajudou muito. E aí eu fui apresentar sobre João Cândido, a professora ficou doida, porque ela pediu pra gente escolher, né? A gente deu os nomes, só que ela não foi ver muito. Aí quando ela ficou assim, eu tô muito interessado em ver o teu trabalho, Vitor. E aí cheguei lá, aí apresentei, ela pediu pra apresentar na frente da escola, eu tremendo de não sei o que, né? Só me conhece, sabe como fico nervoso, eu começo a tremer. E eu tremendo muito, apresentei, e ali eu falei, pô, a história é uma opção, né? Eu tinha um grande amor, uma grande vontade de fazer jornalismo, na época. Fiz um período de jornalismo, mas no jornalismo eu vi que meu caminho era história. E aí tô aí hoje, né? Espero um dia me formar. E aí, então aí. Todos nós. É o que todos nós queremos, né? É isso, seguir o caminho da história. E o futebol sempre teve atrelado esse meu gosto. Eu falo que eu devo muito o meu amor ao futebol, que me fez gostar de outras coisas. Por exemplo, fiz jornalismo porque eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. Falo futebol no geral, mas todos os esportes. Mas futebol um pouco mais. E na história também, porque foi através do futebol que eu fui gostando, fui começando a querer entender mais sobre outras culturas, outros países, aí eu fui estudando e fazia essa ligação na história. Chegava a época de Copa do Mundo, eu queria entender a história do país e tudo mais. Então o futebol me aproximou muito da história. Então, naquela ideia, né, a gente vem com 1000 e a gente entra na faculdade, vai ter nas matérias, fica com 1000 ideias de coisa para querer pesquisar, né? Eu passei por uns 10 ideias de coisa diferente. Então um dia eu falei, não, tem que ser futebol. Tem que ser futebol, tem que ser algo ligado ao futebol, porque é isso que eu quero. E foi isso aí. Aí eu escolhi, fui para esse lado, falar um pouco mais da temática racial no futebol, que é muito importante. E tamo aí, né? Um dia, quem sabe, aí esse projeto sai. E aí a gente vê um pouquinho aí do que tenho para acrescentar mais, que tem uma rica historiografia também sobre futebol, sobre o negro no futebol brasileiro e todas essas questões. Eu acho interessante que essas feiras, né, de escola, elas sempre trazem essas experiências assim pra gente. Eu acho que também, né, é o objetivo mesmo, né? Não é só para colocar os alunos lá para ficarem falando as coisas uns pros outros, mas pra gente sair um pouco dessa atmosfera da sala de aula, né? Então, assim, a minha decisão de fazer história não foi, tipo, desde muito cedo, assim, mas eu sempre gostei muito. Então eu lembro que nessas feiras, assim, eu sempre me destacava também, né? Porque eu sempre corria atrás, eu ia a fundo nas pesquisas e tal, né? Geralmente eu que fazia o roteiro das partes que eu tinha que apresentar, e as professoras davam os roteiros para os outros alunos verem também, né, para quem ia pegar ali depois a mesma função que eu, em outro horário e tal. Então eu acho que essas feiras, elas são muito bacanas, assim, nesse sentido. Eu acho que, tipo, essa é uma das partes que eu fico mais ansioso, assim, quando eu finalmente, né, for trabalhar aí como professor de fato e tal. Acho que é uma das partes que eu fico mais ansioso, assim, de participar das feiras, tá ligado? Acho que eu vou ser, tipo, um louco das feiras, tá ligado? Eu queria participar de tudo, por mais que dê um trabalho desgraçado. Não, é entender que como é importante esses outros tipos de avaliação pro futuro desse aluno, entendeu?
Porque o que uma prova agrega na vida desse aluno, sabe? Então, muitas vezes você fazer uma atividade mais lúdica, uma atividade que ele vai poder ter essa autonomia de pesquisar o que ele quer, algo que ele se aproxima, então é muito importante. Esse lance de feira cultural, de feira de ciências é realmente uma das paradas mais legais que a gente tem na escola, né? Eu não sei vocês, mas no meu ensino médio eu tive... lá os professores revezavam. Então, tipo, um ano era feira cultural, outro ano era feira de ciências, outro ano era feira cultural, né? No ensino médio, isso. Então, eu tive 2 feiras de ciências e uma feira cultural no meio, né? E é muito legal que, na minha escola, né? A gente sabe que nem sempre é assim, mas tinha uma competição muito saudável entre os professores, sabe? Tipo, cada professor ficava com uma turma, e aí, tipo, eles designavam o que cada um ia fazer, e etc. E, assim, eram coisas que me encantavam. E, assim como o Anderson e como o Vitorino, também serviram bastante para eu perder um pouco esse medo de palco que eu tinha, né? Porque eu sempre gostei muito de estar lá na frente, de explicar e de falar as coisas, mas, tipo, a vivência da feira é legal justamente porque você tem contato com muitas pessoas, então você explica a mesma coisa de muitas maneiras diferentes, né? E acho que para nossa formação como professor, com certeza foi uma coisa que foi fundamental, assim, né? Quem teve a oportunidade de ter esse tipo de coisa. Comigo também aconteceu algo um pouco parecido, tipo, não em relação à história, o que é meio até irônico, né? Mas eu não lembro exatamente de ter uma feira ou alguma coisa assim de história. Apesar de eu sempre ter gostado muito da matéria, mas em outras matérias que eu sempre fui muito, muito ruim, inclusive tipo física, química, que é péssima, as coisas que eu lembro da escola foram as feiras, que era a parte que eu mais gostava, tipo assim, de fazer, que é lá os experimentos e montar tudo aquilo. Então é isso que eu lembro. E é tipo assim, é uma matéria que hoje em dia eu muito dificilmente tenho contato, de que eu realmente na época também era muito ruim. Mas, assim, as feiras eram algo que eu realmente gostava de participar, mesmo sendo algo que eu não tenho o mínimo de afinidade. Mas é sempre legal, né? É uma aula nova, sai um pouquinho daquela coisa de todo dia estar ali na cadeira, vendo o professor falar e tal. Então, acho que sempre agrega muito, assim, na vivência do aluno e do professor também, né? Bom, o papo tá bem legal, tá muito bom. Mas, ô Vitorino, fala pra gente o seguinte. Eu queria que você explicasse um pouco mais pra gente como é trabalhar, como é pensar história e futebol e fazer assim, um panorama mesmo desse campo de estudo, de como é que você vê isso. Eu brinco até com um pouco que é meio doido, né? Porque às vezes eu saí do convencional um pouco, né? Porque a gente sabe como é que é visto o futebol, né? Por ser algo... eu falo, futebol não é cultura popular, futebol é cultura muito popular brasileira, né? Eu vi isso em algum lugar que eu não me lembro. E é isso, porque tu também, é o seguinte, são 2 públicos que a gente sabe como o público do futebol é, né? De certa forma muito tóxico, muito violento, né? E às vezes quando você vai fazer um trabalho mais histórico, tu pega coisas que bate de frente com questões como você agia realmente, né? Tu vê questões de arquibancada, tu vê que às vezes, poxa, tu pesquisar sobre questões raciais no futebol, sobre o racismo no futebol, e você se depara com coisas que o time que você torce, às vezes o clube que você torce, você tem coisas que você se envergonha, né? Como relações com ditadura militar. Então isso é um problema sério às vezes, porque é muita paixão, né? Se você tem muita paixão envolvida, tem que deixar isso de lado também, tu tem que saber reconhecer. E aí tu tem esse público futebol, que é passional, é violento às vezes, né? Assim, eu não falo violência física, né? Porque não é pra generalizar, mas é um público violento na palavra, as respostas são sempre valoradas. E tu tem, por exemplo, do outro lado, um público acadêmico, né? Que torce mais o nariz, né? Porque, futebol, tá de brincadeira falar de futebol. E às vezes eu já recebi até de amigo meu falando, não é possível, tá de sacanagem pra falar de futebol, né? Fala de uma coisa séria, né? Tô falando de racismo, na coisa que é a maior paixão do brasileiro. Eu tô falando de coisa séria. Então, é meio doido, né? Porque você acaba trabalhando 2 mundos que muitas vezes são distintos, né? Mas tem muita coisa para trabalhar ali, tu vê muita coisa. É bom porque você tem conteúdo, muitas vezes mais jornalístico do que historiográfico, né? Mas aí
é bom tu pegar, por exemplo, né, o grande, nesse tema, por exemplo, o grande livro, né, que você pode pegar nisso é o Negro do Futebol Brasileiro, que é do Mário Filho, que era um jornalista, né? Então tu pega muitas vezes mais coisas jornalísticas do que historiográficas, mas tem, né, e cada vez tem mais. E aí tu vai pegando, né? Confesso que hoje em dia tá ficando melhor, porque como tem sido um tema debatido muito, inclusive nos veículos televisivos e tudo mais, nos programas, tem tido programas só para debater assunto, por exemplo, racial no esporte. Então a gente tem tido mais lugar, tô tendo mais lugar para pesquisar, ainda mais eu quero trabalhar com a parte da imprensa, né, como a imprensa trata, então é bom, mas é isso, essa grande questão, né, que eu bato muito na tecla do certo preconceito, né, com o tema, como a gente sabe também que tem outros temas também, que a galera às vezes torce o nariz, por exemplo, como o funk, tem mesmo o samba, acho que hoje em dia até tá melhor, mas porque a gente sabe, porque são coisa popular, né? O que é popular, a gente sabe que às vezes tem sempre um nariz mais torcido, né? E é justamente ocupar esse espaço, né, Vitorino? É necessário ocupar esse espaço, falar sobre essas coisas, para que esse tipo de visão, né, de que não é coisa séria, por que não é coisa séria, né? Claro que é coisa séria. É importante ocupar esse espaço, é importante pesquisar, é importante falar sobre isso, seja no futebol, seja no samba, no funk, no rap, a música, né, de forma importante. Você até citou um pouquinho antes a questão de gostar de novela, né? A própria novela, que também não é vista com certa seriedade dentro da academia. Se você falar que for fazer um trabalho sobre uma novela, a pessoa vai querer te bater, dependendo de quem for dentro da academia, vai achar um absurdo. Só que a novela é algo extremamente presente para a cultura popular. Eu diria que, em certos pontos, até mais do que muita coisa que a gente considera cultura popular. A novela, ela dita tendências importantíssimas para a população brasileira, né? É algo muito presente no nosso cotidiano. Não, o Vitorino tá falando da pesquisa dele, e eu logo lembro da pesquisa da Juliana. Da Juliana Estuda, né? Nossa parceira aqui. A Juliana, ela fala eu não sei se exatamente o contexto que ela usa, mas ela fala da raça rubro-negra. E a todo momento, a Juliana, ela não estuda em si, ela não faz só entrevista, ela não estuda em si só a torcida. Mas ela também pega todo o contexto da época ali da década de 90. Ela lê textos de cultura, ela lê textos de muita coisa para conseguir alinhar um contexto histórico da criação da torcida para falar sobre, não só sobre futebol. Então é isso que falta, até mesmo por parte da academia, né? Porque hoje em dia já se tem uma abertura maior para esse tipo, né, de historiografia. Mas falta parte da academia compreender que essas pequenas coisas podem dizer muita coisa. Cara, ela lê texto sobre violência para falar da raça. Ela lê texto do Hermano Viana para falar de cultura na década de 90. Então, assim, é muito importante. É a questão de você entender que esse tipo de assunto ele tem complexidade. As pessoas só não enxergam a complexidade porque elas não param para estudar. Porque se você sentar para estudar, você vai ver a complexidade que isso tem. Você falar de torcida, você falar de futebol, você falar da questão profissional, do trabalho dentro do futebol. Você falar da imprensa dentro do futebol. E aí você vai ver várias nuances, né? Até porque essa imprensa, ela tem cara, ela tem classe, ela tem cor, ela tem tudo. Então você vai ver uma série de questões que são importantíssimas para você entender esse futebol ali quando você está trabalhando. E acho que isso é fundamental em qualquer coisa que você vai estudar. E no futebol não muda, na música não muda, nada disso. Pois é, cara, isso que vocês estão falando é muito importante, porque, como a Mari falou, dentro da própria academia, né, a gente vê que até mesmo historiadores que são muito renomados, que são totalmente bem reconhecidos, e tudo bem, eles fizeram por merecer isso, né, mas eles parecem que não atualizaram essa maneira de pensar que eles têm, sabe? Eu dou um exemplo para vocês a respeito do cinema, que é a minha área.
Entende? Eu lembro de... Eu já fui assistir algumas palestras, algumas apresentações de outros pesquisadores que também estudam cinema, e assim, eles eram simplesmente massacrados pela banca, porque a banca não considera filme, não considera cinema como uma fonte histórica, sabe? E o mesmo é válido para esses outros tipos de arte, né? Porque eu também considero que futebol é um tipo de arte, né? Mas isso que o Felipe falou é muito importante porque a gente consegue ter várias outras visões dentro de uma certa obra, né? Assim como acontece no cinema. A gente tem a visão do diretor, do roteirista, do ator. No futebol a mesma coisa, como ele disse. A gente tem a visão dos jogadores, dos apresentadores e de tudo mais, né? Tu falou essa questão do cinema, fico pensando, né? Às vezes, por exemplo, se uma pessoa atrás falando, querendo trazer, por exemplo, não cinema, mas seriados, e tu querer falar da relação racial, como é que foi? É um papo que eu e Mariana a gente já teve, inclusive. Por exemplo, botando 3 séries, que são 3 décadas diferentes. Por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, O Maluco no Pedaço e Eu, a Patroa e as Crianças. Meu irmão, que vai massacrar a pessoa, vai falar, pô, tá brincando com a minha cara. E tu vê, muita coisa, tem muito detalhe rico nessas 3 séries, né? Exatamente, cara, exatamente. E é tanta discussão boa, tanta discussão interessante, e que às vezes o próprio estudante ele não leva em consideração, ele não leva pra frente, porque, primeiro, óbvio que lá no IEM, por exemplo, a gente tem um privilégio muito grande de ter professores que aceitam esses temas e que abraçam esses temas e que orientam a gente pra esses temas. Mas tem muita faculdade por aí que, tipo, não tem ninguém, sabe, pra falar sobre isso. Porque os professores não se interessam, porque acham também que não faz parte dessa nova história moderna, sabe? Então a gente tem que atualizar, cara. A gente tem que pensar um pouco mais pra frente, porque esses são os novos tipos de mídia e são as próximas coisas que vão ficar gravadas na história. É uma coisa que também ligada a isso que vocês estão falando, mas mais como que o Felipe falou, que a gente estava discutindo aqui, como a questão, até usando o futebol como exemplo, ela desenrola para muitas coisas, porque a gente estava falando, tipo, no início do século XX, a gente tem várias associações de trabalhadores, e essas associações, elas fazem times de futebol, que até depois viram times profissionais. E, muitas das vezes, dentro de uma historiografia, esses jogadores não são vistos como trabalhadores, e isso é um problema em outras áreas também deu o exemplo do samba. A Adriana Serafim tem um trabalho, eu não sei se ela desenvolveu isso academicamente, mas ela tem uma entrevista com o Xande de Pilares, onde ele fala sobre isso. Que ele, apesar de ser um cara que canta, que escreve, muitas das vezes isso não é visto como trabalho. E por que não? Porque tá sempre relacionado a levar para um outro lado, a levar para um lado do lazer. Mas até mesmo o lazer, ele pode ser visto de uma maneira séria, porque isso é a vida de muita gente. Futebol também é a vida de muita gente, samba é a vida de muita gente. Então, assim, é isso. Mas eu acho que é exatamente isso que a Mari falou, essa relação que muita gente faz de que o popular, né, diremos assim, até porque até a forma de você separar uma cultura popular e uma cultura erudita já é uma coisa que a gente deve dar uma repensada nisso, né? Entendeu? Por que colocar esse tipo de cultura como popular? Geralmente é uma forma até de meio que rebaixar, né, aquele tipo de manifestação cultural, quando as pessoas falam. Então aí já é um assunto bem complexo, mas falando inclusive do mundo do samba, exatamente, tipo, muitos dos ritmistas, por exemplo, das escolas de samba, eles não são remunerados, então você já vê que dentro do próprio mundo até, né, há uma certa não profissionalização dessa situação. E até falando de futebol, porque muitos jogadores de futebol, eles são, a impressão de que todos são super remunerados, que eles ganham muito bem, mas isso é uma parcela muito pequena da quantidade de jogadores profissionais que a gente tem. A grande maioria de times menores, se ganham algo, é algo pífio, entendeu? Então, já começa também a ser por isso daí também. Então, acho que vocês falaram, eu concordo plenamente. Essa questão de você tentar trabalhar, né, na academia o que é considerado como popular, geralmente é vista de uma forma bem marginalizada. E não deveria ser, porque eu acho que se você quer conhecer, né, uma sociedade, como é que você vai excluir uma das maiores paixões dela? Eu acho que não cabe. Ficaria um trabalho faltoso. Acho que essa questão de você separar o que é cultura popular e o que é a cultura erudita, né? Vocês estavam falando aí, me ocorreu aqui das últimas eleições para prefeito do Rio de Janeiro aí, que um nefasto candidato que
graças a Deus, todos os santos, toda a espiritualidade, tudo que é de bom, não ganhou as eleições, que ele mandou no meio de um debate que durante o mandato dele ele iria promover atividades e festivais de alta cultura na cidade do Rio de Janeiro. E aí até ele foi perguntado sobre o que seria essa alta cultura, né? Enrolou daqui, enrolou pra dali, porque ele viu que falou besteira e acabou que não respondeu. Mas a gente sabe muito bem sobre o que ele estava falando. A gente sabe muito bem que essa cultura que ele não classifica como alta, né, que seria fazendo um contraponto aí, uma baixa cultura, não sei, né, a gente sabe muito bem que isso que ele quer falar que não é alta cultura tem cor, tem classe social, né? Então, assim, eu acho que isso é muito bizarro e realmente é um pensamento e são mais do que pensamentos, né? São práticas que têm que sim ser questionadas a todo momento e combatidas, porque a gente não pode ter mais espaço para esse tipo de questão nem no meio acadêmico e nem na sociedade. Cara, como é que um ser humano tem coragem de falar que vai promover festivais de alta cultura se o Rio de Janeiro tem o festival de maior cultura do planeta, que é o Carnaval? Exatamente, o cara. Carnaval, exatamente. Meu Deus do céu, mas cara. Mas foi o que eu falei, cara. Com essa frase, ele quis cravar muito bem ali que pra ele o que é cultura e o que não é cultura tem cor e tem classe social, tem origem, né? E esse foi o recado que ele quis passar, claramente. Não teve floreios ali. A gente não precisa ir muito longe, né? Isso daí, esse ano mesmo, não teve aquele ministro, eu não sei se era da cultura, não, da cultura não, porque não tem, né? Mas esqueci que não tem. Mas que teve o caso de que até utilizou, né, um discurso até nazista e tal. Então, você quer mais eugenia? Você quer mais essa questão de você colocar uma alta cultura ou não do que isso? Não, né? Não tem... Acho que... Enfim, né? Então, já meio que aproveitando esse gancho até aí de que eu puxei, né? A gente sabe que isso que eu falei, né, sobre esse, né, candidato aí, essa questão, né, da cor e da classe social, ela tá muito atrelada ao futebol por ser um esporte, né, de massas, né? Ele vem sendo, né, sofrendo aí várias tentativas de ser cada vez mais elitizado, mas acho que hoje ele ainda resiste ali como um esporte de massas. Então, Vitorina, a gente queria que você falasse um pouco como entender, né, essa questão racial no futebol, como é que isso se relaciona, né, qual é a tua visão sobre isso, né, de acordo com o que você já leu, para a gente poder bater um papo aí sobre isso também. Então, Anderson, acho que um ponto importante para falar é que às vezes há muita confusão. O futebol nunca foi proibido para negros. Nunca foi proibido, nunca teve uma proibição assim, explícita, né? Implicitamente sim, mas explícita não. Mas a gente entende, né? O futebol veio de uma forma. O futebol é um esporte de elite. Ele veio como esporte de elite. Ele veio da Europa, né? E chegou para a grande elite do Brasil e grande elite carioca, né? Falando do Rio de Janeiro. E a gente pode observar isso, tipo, por onde a maioria dos clubes do Rio são, né? E são quase todos da Zona Sul. Então a gente já percebe. E são assim, e foram fundados por clubes sociais. Os clubes têm muitos clubes, a maioria dos clubes tem a estrutura de clube social até hoje, né? E aí tem essa questão, e eu acho que o problema é que o debate às vezes fica muito engessado no qual foi o primeiro clube a ter jogadores negros, qual foi o primeiro clube a aceitar jogadores negros. É um debate engessado que não vai levar a lugar algum e que tu nunca vai ter resposta. Porque a gente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente trabalha muito em Vasco e Bangu, né? Mas, por exemplo, São Paulo tem a Ponte Preta, que é um clube que foi fundado em 1900 e já tinha jogadores negros na sua fundação. Então, assim, tem histórias que falam de clubes no Sul, né? Então é complicado, porque um país do tamanho do Brasil é muito complicado tu saber, ainda mais na época, né? Fim do século XIX, início do século XX, é muito complicado saber de onde é. E é um debate que, sinceramente, para que a gente quer saber isso, né?
Tem outras questões que levam mais em questões. E por ser essa estrutura de clubes, né, sociais, clubes de elite, em partes de elite, e realmente quem estavam nos clubes para jogar, você tinha que ser sócio do clube. Para ser sócio do clube, tu tinha que ter tu tinha que ter dinheiro, né? Então, a maioria dos jogadores eram de fato brancos de grandes famílias, né? Desses setores. Então era isso. Eu falo, explicitamente não tinha proibição, mas implicitamente sim. Então aí depois que entra, tem toda a história do Vasco, da resposta histórica do Vasco e tudo mais, né? Que aí talvez pode ter tido talvez a primeira proibição, mas também é isso, de forma implícita, né? Quando a história da resposta histórica do Vasco, que o Vasco começa a ter jogadores negros e jogadores que se destacavam muito, né? O Vasco acaba tendo um time campeão, e aí a Liga dá um jeito de vetar o Vasco da Liga com a ideia de que os jogadores seriam profissionais, né? E o futebol era amador. Porque aí também já tem versões que dizem que muitos jogadores eles trabalhavam para os sócios do Vasco, né? Então eles trabalhavam às vezes o Vasco é um clube fundado por portugueses, né? Então às vezes trabalhavam na padaria, na mercearia, no açougue e tal. O cara era um funcionário. O cara que era sócio do Vasco, o cara queria ver o time ganhar, deixava o cara treinar no clube, no tempo de trabalho, pagava o salário de funcionário dele, mas o trabalho do cara era dentro do clube, né? E aí é o chamado profissionalismo marrom. E, enfim, e aí deram um jeito do Vasco não disputar a liga, e aí funda uma outra liga também. E aí, enfim, tem toda a história que é bastante conhecida da resposta histórica do Vasco. E aí acaba abrindo passaporte pro profissionalismo no futebol e tudo mais. Só que tem os fatores que eu gosto muito de trazer, que eu já vi em documentário e vi em documentários com historiadores, tá? Antes fique bem claro. Inclusive, eu acho que foi o Leonardo Pereira de Miranda que conta isso. Que antes por exemplo, quando veio para o Brasil, teve muita adesão ao futebol, porque foi naquele tempo de Primeira República e tudo mais, e tinha muito aquela ideia de querer se parecer com a Europa, né? De europeizar o Brasil, né? Então, quis trazer um esporte europeu de elite para ter uma questão mais europeia no Brasil. E depois, por exemplo, em outras questões, passando o tempo, né, no Estado Novo, e aí com a ideologia de miscigenação, né, com o Casagrande Senzala, com o Gilberto Freire, tudo mais, já passam a querer trabalhar também com a ideia de que de ter uma seleção mestiça, né, de ter um futebol mestiço, de ter jogadores negros, jogadores brancos, tudo junto, né? Para continuar essa ideia de mestiçagem, de miscigenação que vinha com o livro. Então isso aí é um ponto importante, tá? Exatamente. É um ponto importante de trouxer aí. E aí que eu falo, você estava falando, e aí tu vê, cara, a historiografia entrando no futebol. E no futebol tu explica o que tu consegue explicar pelo futebol uma questão como essa, sabe? Então a gente vê claramente. E aí tem a seleção de 38, por exemplo, com Leônidas da Silva, Domingos da Guia. Então você já começa a ver mais e mais, né? Isso aí é de uma forma bem resumida, né? Para tentar trazer um pouco essa questão. Vitorino, assim, como você consegue, né, estudando essa questão do racismo... Não, peraí, deixa eu reformular. E como você consegue, né, estudando essas questões que estão ligadas ao futebol,
analisar o que acontece, né, hoje em dia com muitos jogadores, principalmente jogadores brasileiros que vão para a Europa, mas também a gente não consegue desmembrar essa situação aqui do Brasil, porque é uma realidade em vários âmbitos, mas que no futebol ela escancara porque tem transmissão na televisão, tem diversos outros fatores. Como você consegue enxergar isso na atualidade? E até mesmo como essa história pode contribuir pra gente compreender e combater essa situação. Então, Mari, é uma parada que me deixa muito nervoso, é que a galera só trata de racismo no futebol quando acontece um caso explícito de racismo. Quando acontece uma ofensa, tanto na Europa quanto no Brasil, quando joga uma banana, tudo mais. Só tratam racismo quando é isso. Só que tem várias outras formas que a gente vê, e tu estudando a história tu vai percebendo, né? Eu acho que um grande ponto quando se fala de racismo no futebol brasileiro, um grande ponto, quase todas as pessoas vão lembrar de Barbosa na Copa de 50, que era o goleiro da seleção brasileira na Copa de 1950, que foi no Brasil, a final no Maracanã. O Brasil toma a virada do Uruguai e o Brasil perde a Copa de 1950 em casa, uma Copa que todo mundo dava como Brasil campeão. Barbosa era um goleiro negro, né? Eles culpam Barbosa, um lateral, não lembro se era esquerda ou direita, e um zagueiro, todos negros. E o Barbosa sai como o maior culpado. E o Barbosa carregou a sua vida até a sua morte. Até a morte o Barbosa foi culpado. Tem uma entrevista dele marcante que ele diz que ele foi a única pessoa no Brasil que foi condenada à prisão perpétua. Que o Barbosa até a sua morte levou a culpa. Teve o caso de uma Copa, se eu não me engano, de 1994. Se foi 94, foi 2006. Eu sei que o Parreira era o técnico da seleção e proibiu que o Barbosa entrasse no treino da seleção brasileira. Ele foi lá e foi proibido de entrar porque o Barbosa tinha a história de ser um grande vilão nacional, de ser o culpado pela derrota, então o perdedor. E isso traz até hoje. Até hoje você vê poucos goleiros negros. Desde a base, desde novo, goleiros negros são crucificados. Um goleiro branco tem uma paciência muito maior do que um goleiro negro. A gente pode citar o caso do Jefferson na seleção brasileira, foi um caso desse, que em uma falha ele foi expulso da seleção, né? E diversos outros fatos, não só o Jefferson, né? E são casos que a gente percebe, né? O próprio Hugo Souza no Flamengo agora, com uma falha o garoto já foi ser condenado. Então, assim, o tempo para um goleiro negro é muito... o cara não pode falhar, porque se ele falhar, ele é julgado. E vem muito da época do Barbosa, porque goleiro é a posição de confiança, né? A gente pega também uma questão mais estrutural, a gente não vê goleiro, não vê treinador, não vê dirigente. Os cargos de confiança a gente não vê nos clubes, né? Por exemplo, até o momento, né, a gente não sabe, porque é muito rápido, as coisas ocorrem no futebol brasileiro, só tem um técnico negro entre os 20 clubes da Série A. Entre os 40 clubes da Série A, que é o Jair Ventura, técnico do Sport. Dos 40 clubes da Série A e da Série B, só há um presidente negro, que é o presidente da Ponte Preta. Então, entre os dirigentes, então, quase não tem. São muito poucos. E como você pega isso, a maioria dos jogadores são negros, né? E dos ex-jogadores. Os caras não têm tempo, não dá oportunidade. Quando se dá, tira rápido. Mesmo o Tinga, como dirigente do Cruzeiro, ele ficou pouco tempo. Então, é um reflexo da sociedade também no futebol. Porque o negro tem que ser o camisa 10, tem que ser o cara veloz, o cara decisivo. Isso é até uma matéria do Esporte Espetacular, né? Quando se fala de jogador... O jogador inteligente nunca é o negro, é sempre o branco. O jogador inteligente. Agora, o jogador veloz, o jogador com físico, o jogador violento, é sempre o jogador negro. Então a gente pega isso e são coisas que a gente reflete até hoje em dia. Então, assim, eu acho que a parada que eu fico me deixa mais assim é porque a gente sempre percebe que os principais jogadores criticados pelas torcidas, pela imprensa, são quase sempre jogadores negros. São quase sempre os mais criticados de cada time.
E se a gente for pegar as eliminações do Brasil de Copa do Mundo, a gente percebe. Na última, por exemplo, o que fizeram com o Fernandinho foi desumano. Foi desumano o que fizeram com o Fernandinho. Vitorino falando, me lembrou muito de uma discussão na época que o Vinícius Júnior estava no Flamengo, que o Felipe sempre batia nessa tecla. Apesar de eu não ser uma pessoa muito inteirada em futebol, eu sou inteirada na vida no geral, então... o Felipe sempre batia nessa tecla da questão de quando o Vinícius Júnior errava, a torcida caía de pau no garoto. E o menino é assim, ele é fora da curva, ele é um jogador espetacular, assim. E é um garoto ainda, né? Exatamente, é um garoto. Como é que é? Ele não é a venda mais cara? Mais cara. É a venda mais cara da história do Flamengo. E a parada que eu percebia muito no Vinícius Júnior, além de tudo, era a predisposição até mesmo das outras torcidas a gostar de outros jogadores, mas nunca do Vinícius Júnior. Por exemplo, se você entrasse nas redes sociais, era muito fácil de você ver. No período em que estava o Paquetá jogando no Flamengo e o Vinícius Júnior jogando no Flamengo. Era comum você ver torcedores de outros clubes apoiando, por exemplo, a presença do Paquetá na seleção e dizendo que o Vinícius Júnior não, o Vinícius Júnior é o novo Negueba. Então eu lembro muito, muito claramente essa questão do Vinícius Júnior em distância em relação ao Paquetá, sendo o Paquetá já era um jogador de 20 anos que fez uma transição mais tardia pro profissional. E o Vinícius Júnior estava com 16 para 17, né? O Vinícius Júnior sai do Flamengo com 17 anos, né? Ele é vendido aos 16 antes de ir pro profissional, joga entre os 16 e os 17, quando ele completa 18 ele vai pro Real Madrid. E ele vai pro Real Madrid e continua a mesma coisa, né? Então, tem uma convocação do Vinícius Júnior, você abre uma página esportiva qualquer que divulgou que ele foi convocado, tu vai ver de porrada um monte de gente falando lá, não, esse moleque aí, não sei o que, é o Negueba Júnior, não sei o que, assim, e não só com o Vinícius, isso se repete, por exemplo, com o próprio Rodrigo, que muitas pessoas fazem a mesma coisa com o Rodrigo, que também joga no Real Madrid hoje, que também é uma cria da base do Santos, e com vários outros jogadores. Essa perseguição, ela é muito mais intensa aos jogadores negros, tanto por parte da própria torcida do clube, quanto no geral, para criticar a joia do outro clube, para criticar o jogador do outro clube. Um caso, por exemplo, eu torço pro Flamengo, eu vejo jogadores que renderam muito menos no Flamengo e tiveram uma paciência muito maior da torcida do que, por exemplo, o caso do Vitinho, que está atualmente no clube. O Vitinho pode não ter rendido tudo aquilo que o clube esperava, foi um investimento alto, todo mundo sabe que naquele momento foi a principal contratação do clube em 2018, não conseguiu ter um desempenho que justificasse o gasto. No entanto, existem jogadores que renderam muito menos que ele, jogadores que não conseguiram fazer sequer uma partida boa, e você não vê o mesmo nível de perseguição. Uma questão é a torcida criticar, a crítica ao jogador, ela acontece, porque o cara é um profissional que está ali e ele está exposto à crítica. Mas é óbvio, assim, não precisa fazer muita força para enxergar que a crítica aos jogadores negros ela vem com uma intensidade muito maior. Não, eu saindo até um pouco dessa parte do futebol, assim, mas ainda dentro dos esportes, mas aqui é um exemplo pra mim que é muito claro. Falando, Vitorino também gosta, de Fórmula 1. Não tem como você não pensar nessa questão do racismo e não falar do exemplo mais claro que a gente tem ultimamente. Entendeu? As críticas por Hamilton são muito grandes. A questão das pessoas desvalorizarem qualquer tipo de local que ele chegue. Ele ganhou mais que o Schumacher. Mas ele tá no carro dominante. Como se, obviamente, o Schumacher fosse lá e pilotasse uma carroça. Entendeu? Ele ganhou 7 títulos mundiais. Mas ele é sempre o mesmo argumento de como se o cara, se você colocasse eu ali no carro que ele tá, eu fosse ganhar 7 títulos mundiais. Entendeu? Então, assim, você vê que é uma comparação totalmente infundada, tá? Porque, enfim, na questão do esporte, não existe você ganhar essa quantidade sem ter um carro dominante, isso daí, enfim, mas outra situação. E você vê que as pessoas implicam com ele por questões que são raciais, entendeu? Não, assim, chegou num ponto de que o cara é tão fora da curva, ele é tão fora de série, que não tem como você achar outra questão pra desmerecer que não seja questão racial. E eu acho que também o Hamilton, ele é uma pessoa que também incomoda porque ele se coloca.
Nessa questão do Black Lives Matter, ele tava a todo momento colocando a opinião dele ali, metendo pau e não querendo nem saber. E isso incomoda muito. Não parece, porque é um negro tendo voz, um negro no topo, e as pessoas se incomodam muito com isso. É igual um infeliz, um jornalista brasileiro que teve coragem de falar que não tem um grande nome da Fórmula 1 hoje em dia. Que isso morreu, sei lá, com o Senna. Pelo amor de Deus, né, amigo? Eu acho que o negócio pesa ainda mais pro Hamilton porque parece que ele tá invadindo um espaço que não era pra ele ter entrado. Porque a gente tá falando de Fórmula 1, que é um esporte de elite. Então a coisa fica ainda mais grave do que no futebol, por exemplo. O fato do Hamilton, que é um homem negro, estar ali num esporte que é feito por homens brancos para homens brancos, né? E aí o público depois ele entra e assiste pela televisão, mas a gente sabe que é um esporte da elite para elite, e o cara entrou ali e simplesmente se tornou o maior da história. Ponto. Quem gosta do Senna, parabéns, muito legal, o Senna foi ótimo também, mas o Hamilton hoje se consolida como o maior da história. Sim. Em números não tem ninguém maior que ele. Simples, não tem discussão. Em números ele é o maior da história. Porém, você entra em qualquer página e você vai ver o chorume que é os comentários sobre ele. É absurdo, assim... eu acho que é um exemplo assim que é mais descarado de racismo, porque não tem outro nome, é racismo em cima de uma figura pública no questão dos esportes ultimamente. Isso aí as pessoas tendem a falar, não, opinião. Acho que chegou um ponto que não é opinião. A Mariana citou esse negócio também da questão do Hamilton. Além de tudo, se o Hamilton não precisasse falar nada, ele já teria esse hate todo, porque ele como a gente falou, é um homem negro no esporte de brancos. O outro cara que sofre isso, e aí no esporte quase todo negro, que é o basquete, na NBA, o LeBron James, que cada vez se consolidando mais como o segundo maior da história, só atrás do Michael Jordan, e o LeBron sofre um hate até hoje, e porque ele é o cara que que fala, que... Eu falo, o LeBron pode ser o maior jogador, mas ele é a maior figura da história do basquete, acho que junto com o Bill Russell. E ele sofre hate até hoje. O pessoal fala que não é isso tudo. Chama o cara de pipoqueiro, o cara que tem 4 títulos. Foi MVP das 4 finais que ele ganhou. Foi campeão numa franquia que ele jogava quase que sozinho. E sofre até hoje o hate, cara. O cara com mais de 35 anos jogando o que joga. E sofre até hoje isso porque é um cara também que se posiciona. Não deixa tudo como tá. Inclusive, hoje a NBA muito politizada, né? Como já foi várias vezes. E o LeBron sofre até hoje um pouco de hate por isso. Agora, né? Até puxando para uma questão que eu queria que o Vitorino comentasse, voltando pro futebol, eu queria saber a opinião do Vitorino sobre a questão das arenizações dos estádios, que também afetam a população negra, né? Porque a gente falando disso... que o primeiro ponto que o Vitorino colocou na fala dele quando a gente colocou esse tema foi que o racismo escancarado é muito falado, mas que existe todo um racismo, não posso usar esse termo, mas todo um racismo estrutural ali dentro do futebol também, que é reflexo da sociedade. E eu vejo nessa questão da arenização também essa exclusão, porque a gente sabe que parte da população negra não é bem abastada, não colocando isso como uma relação direta, mas parte dessa população é excluída. A gente tem o exemplo do Maracanã, por exemplo, que cada vez mais é um absurdo você assistir um jogo de futebol. E queria que o Vitorino comentasse sobre isso. Eu acho que o processo da elitização do futebol através das arenas, né? Eu tava comentando isso porque muito se fala, ódio ao futebol moderno, não ao futebol, e eu cheguei no ponto e falei, gente, isso é um caso de racismo também, porque algo racial ali também, porque você tá excluindo uma parcela da população do estádio, tá excluindo o povo do estádio. Tem uma questão de classe aí muito clara, né? O futebol como paixão, o futebol é mercado, óbvio que é mercado, mas assim, o futebol está sendo tratado apenas como mercado. O público do futebol é apenas como mercado. Um outro ponto que a gente pode citar
É questão que eu vou passar 30, 50 anos até morrer se continuar assim, é da questão da Libertadores, final da Libertadores se tornar em um lugar só. Tu tira o cara do estádio, da final, mesmo a gente sabendo que final de Libertadores é algo caríssimo. Mas tu tira até do clima ali da cidade, do local, tu tira essa oportunidade. Porque a gente tá falando de América do Sul, a gente não tá falando de Europa que tu pega um trem e chega num outro país. Então, assim, é muito claro e a gente percebe isso, né? Por exemplo, a gente olha pra torcida do Flamengo hoje em dia em um jogo e tu vê um mar de gente branca ali, né? Na torcida do Flamengo é uma torcida que é até hoje, e numa torcida que é até hoje discriminada, né? E tu vê a torcida cantando festa na favela e tu vê um mar branco ali cantando festa na favela, né? Porque o Flamengo é uma torcida muito, por ser um clube mais popular, é extremamente discriminado, né? O Vasco também, de certa forma, também é um clube discriminado pela região onde o clube é situado. O São Januário sempre foi chamado de Chiqueirão, né? Por que é Chiqueirão? Porque é feio. Ninguém chamava a Ilha de Retiro do Chiqueirão. Ninguém chamava Aflitos do... Não, vamos falar do Aflitos, que é o que fica numa área mais chique do Pernambuco, que era um estádio que eu achava feio pra caramba. Ninguém chamava de Chiqueirão. São Januário falam. Então, assim, por quê? Porque fica ali na barreira do Vasco. São essas questões que pegam. Porque você vê isso, né? Ah, por que mulambo? De onde vem o termo mulambo? E é algo que você, como rival, tu cresce falando, chamando de mulambo, sem tu saber, sem tu entender o que é. Tu cresce falando e tu não vai fundo, tu chama de favelado, time de favela, time de mulambo, e tu não sabe. Depois tu para pra pensar e fala, caramba, por que eu tô falando isso, cara? Por que eu falo isso? E às vezes a pessoa negra sofre com racismo a vida toda e ela cresce reproduzindo isso como rivalidade e ela não sabe por quê, às vezes ela não sabe nem a origem da palavra, né? Certa vez eu comentei, eu falei, gente, pô, não é possível, a gente tá, sei lá, em 2018, 2019 que eu falei isso, e a gente segue chamando os caras de mulambo, que isso? Aí alguém botou, pô, mas qual é o problema em relação a isso mesmo? Porque as pessoas realmente não sabem. Tem gente que não sabe, e isso é um problema sério, porque é algo que já está tão ali dentro que é o xingamento que vai, sabe? A gente debate muito, e que bom, e tem que debater mais, sobre questões de cantos homofóbicos, né? Que vem sendo combatido, punidos, tudo mais. Mas também temos que fazer essas cobranças sobre cantos racistas também. Não só que a torcida chamou, como a torcida, aquele caso com a torcida do Grêmio, né, que teve aquela discriminação com a Aranha, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. Não só esse caso, cara. Outros casos, cantar Silêncio na Favela, cantar Mulambo, não sei o quê, né? Essas coisas tu tem que parar. A macacada, como a torcida do Grêmio canta pra do Inter. Tantos outros casos, né? Eu não sei direito o termo gambá do Corinthians, mas aí eu não posso nem falar, mas eu acredito que às vezes pode ter também uma conotação assim, por ser outro clube popular, né? Como eu já vi casos de cruzeirenses para atleticanos também, já ter coisas assim. Então, assim, são coisas que precisam ser de vezes trabalhadas, né? Mas por quê? Porque a estrutura tá aí, cara. Quem comanda a CBF, tu só vê gente branca ali, né? Nós temos na Federação de São Paulo agora, na Federação Paulista agora, acho que o Mauro Silva tá à frente. Pelo menos temos alguém ali e talvez pode ser trabalho para contornar. Mas é isso, cara. Tu vê nas direções de clubes, não tem. Então é complicado, cara. Eu falo, futebol se popularizou, mas não deixou de ser da elite. É popular, é do povo, mas é da elite. Quem comanda é a elite. E isso vai acabar voltando para as arenas. Porque eles não vão ter esse pensamento, vai querer o lucro, vai querer o dinheiro. Bom, a gente já falou um pouquinho, né? Um pouquinho não, bastante sobre toda essa questão, né? Dessa temática racial, nos esportes, enfim. Vitorino, como é que você acha que essa mesma temática ela pode ser utilizada não só, né, além dos esportes, mas também assim na sala de aula? Você utilizar essa questão do futebol com essa temática racial assim no ensino de história? Então, Giovana, eu acho que é uma parte que eu cheguei a citar aqui, né, um pouco da questão
das políticas, né, como o futebol também, essa questão racial no futebol, ela está de acordo com as políticas do país, né? Sobre, por exemplo, como ela veio, como a questão de parecer com a Europa. E eu acho que essa questão do Estado Novo também, se fosse trabalhar um dia um pouco sobre toda essa questão, seria legal trazer o futebol como exemplo também. A gente pode levar para diversas partes, né? A gente falando de questão racial. Também da ditadura militar dá para trabalhar um pouco também o futebol como referência de luta, né, como frente, e aí tirando até um pouco do foco racial, mas tendo também, porque um dos grandes nomes de, por exemplo, jogadores que lutaram contra a ditadura eram negros e levavam o Black Power, o Paulo César Caju, acho que é um dos grandes exemplos, o Reinaldo do Atlético, acho que é um exemplo claro disso, né, o Reinaldo fazia o gol comemorando com os punhos erguidos. Então eu acho que são nomes que a gente pode trazer também dentro dessa ideia, né, de passar na escola, porque é sempre bom, né, cada assunto que a gente for passando trazer uma outra ideia. E o futebol é muito importante, porque o que tu tem ali na sala de meninos e meninas interessados em futebol, né, é grande. Então é muito importante. Eu, por exemplo, eu era um aluno péssimo. E o que me salvava às vezes era exemplo de futebol, né, em determinadas matérias. Eu só estudava para história, o resto eu era péssimo. Então é essa parada. Tanto que você consegue trabalhar as questões de governo, e aí tu pega, né? Porque a gente sempre pega a questão, como é que era a música no tempo tal? Como é que era a moda? Como é que era o cinema? É importante trazer futebol, porque a gente também traz futebol, faz essa associação, futebol e cultura. Então, Vitorino, agora é com você aquela fala bonita, marota, para honrar aquele convite que só a Outra História dá aos nossos convidados e falar sobre tudo que falamos hoje, mas também dizer um pouquinho da importância do nosso 20 de novembro. Afinal, o nosso programa sai hoje, 20 de novembro de 2020. Gente, muito obrigado pela oportunidade aqui de falar sobre esse assunto, de trazer o assunto, né? A gente sempre agradece quando traz o assunto, porque é algo muito importante e às vezes esquecido, né? E, poxa, que honra, né? No dia 20, poder estar aqui para falar. Tiveram tantos convidados tão incríveis, tão grandes. E eu tô aqui para falar um pouquinho, né? Eu, um pobre menino do K11, quem sou eu para falar? Espero que o pessoal tenha refletido um pouco, né? Quem não tenha muita ligação sobre o assunto, né? Que às vezes a gente só vê o futebol como um jogo, né? E a gente não percebe que desse jogo tem muita coisa envolvida. Muita coisa mesmo, né? Então espero que a galera possa ver. Quem gosta ou não gosta de futebol. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse nosso queridíssimo convidado. Amigo, assim, o cara companheiro, o cara que tá no coração da gente. Mas agora é aquele grande momento que não são as indicações do menino Pedro, mas são as indicações do nosso queridíssimo convidado, Vitor Hugo Vitorino. Nos diga série, livros, filmes, tudo de melhor pra galera entender um pouquinho sobre o assunto de hoje. Mário, obrigado aí. Bom, eu acho que primeiro de tudo, a recomendação que eu vou dar, que eu já até citei aqui, é o livro O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, né? Que explica muito bem isso. Mas também, eu sei como é que é difícil às vezes para ler tal, e achar o livro. Tem uma série produzida pela HBO, e se você procurar no YouTube tem, que também se chama com o nome do livro, O Negro no Futebol Brasileiro. São 4 episódios, muito boa, que além de trazer um pouco que o Mário Filho fala no livro, tem comentários de historiadores, jornalistas, ex-jogadores. Então é muito boa mesmo, né? Eu também quero falar também, o Globoesporte.com tem um podcast muito bom também, que é o Ubuntu Futebol Clube, que é o Diogo Moraes que apresenta junto com a galera e traz temas muito interessantes, muito maneiro.
sobre essa temática também, então é muito bom. E eu também fazer um jabazinho aqui também, né, do Quatro Cantos Podcast. Nós temos dois episódios muito bons que eu recomendo, que é o que eu falei, o nosso episódio 9, sobre racismo no futebol, que tem a participação do Elton Serra, que é o jornalista da Bahia, que eu já comentei, e do Marcelo Carvalho, que é do Observatório Racial do Futebol, que faz um trabalho incrível, antes a galera quiser procurar, sobre essa questão racial no futebol, o Observatório. É isso. E também o episódio sobre as manifestações dos jogadores da NBA, também, que foi muito interessante, também com participações da Carol do NBA das Minas, também, e do Felipe, do blog do Souza. E onde a gente encontra esse podcast, Vitorino? Gente, o Quatro Cantos o Quatro Cantos Podcast pode ser encontrado em todas as plataformas digitais. A gente pode pesquisar ele no Twitter, no Instagram. É 4 no numeral 4 Cantos Podcast. @4 Cantos Podcast, você acha lá, tem nosso link também. E nas redes que você escuta aí outra história, você também escuta Quatro Cantos. E é isso, estamos tudo junto. É isso aí. A podosfera está mais viva do que nunca. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse nosso querido episódio com o nosso querido amigo Vitorino. E encerramos mais um programa com o nosso mês da consciência negra. Falta mais um que vem por aí. E é isso, galera. Por quê? O mês da consciência negra, aí é outra história. Um beijo.